E aí, turminha, tá tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Moçada, olha só, a partir de agora nós vamos iniciar um novo assunto dentro da biologia e um assunto, que em termos, no contexto de vestibulares, é um dos mais importantes, é um dos mais cobrados, tá? Com certeza você vai encontrar lá 2, 3 questões na sua prova que vão envolver algum conceito envolvendo a ecologia, tá? Então, nós vamos iniciar aqui falando dos conceitos fundamentais da ecologia. Então, você vai começar a se familiarizar com alguns nomes, alguns termos que são específicos, dentro do assunto, e falar de algumas situações também inseridas no estudo aí da ecologia, tá? Primeira coisa, moçada, quando a gente fala em ecologia, qual é a ideia que vocês têm, qual é a interpretação? Normalmente, as pessoas vão falar assim: ecologia estuda o meio ambiente. Beleza, tá? Não está errado, mas também não está completo. Então a gente tem que abrir um pouquinho mais esse raciocínio. Então, moçada, quando a gente fala em meio ambiente, você tem que lembrar de quem faz parte desse meio ambiente, tá? E aí, eu não estou falando só dos seres vivos, porque o meio ambiente também comporta os aspectos físicos, tá? Então a ecologia ela vai estudar exatamente essas interações, essas inter-relações entre todos os seres vivos e desses seres vivos com esses fatores ambientais. Beleza, tá? Esse é o conceito de ecologia. Tranquilo? Para começarmos a entender, então, de que forma nós vamos começar a falar de ecologia, a gente tem níveis de organização. Tá? Então, a gente vai partir da estrutura mais simples. Se você for analisar toda a biologia, nós vamos analisar da estrutura mais simples até chegarmos na situação mais abrangente, mais complexa dentro da ecologia, tá? Então a gente parte lá da química, do átomo. Aí, ainda na química, você vai falar de molécula, e aí nós entramos na bioquímica também, claro, porque você vai ter moléculas orgânicas, moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. E aí chegamos, lá na citologia, a gente vai falar das organelas, das estruturas que estão dentro de uma célula. E aí partimos para a histologia, que é o estudo dos tecidos. E aí vamos, no nível um pouco mais abrangente, a gente vai falar dos órgãos formando os sistemas, que nós abordamos na fisiologia, fisiologia humana. E aí, gente, nós chegamos no indivíduo, no organismo. Está aqui no centro do slide. Tem um lobinho guará aqui, Esse camaradinho, esse organismo, esse espécime, é quem inicia o estudo da ecologia. Só que, quando você analisa um organismo, você tem que lembrar que esse organismo, no ambiente onde ele vive, ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Então, chega um momento, no nível de organização, em que esse espécime, esse determinado espécime, no caso aqui o lobo-guará, ele vai procurar outros companheiros com quem ele tenha mais afinidade. E claro, que num primeiro momento a maior afinidade vai ser com a galera da mesma espécie dele, E aí chegamos no segundo nível de organização da ecologia, que é chamada população. Então veja lá o quadrinho, Nós estamos vendo aqui, vários cavalinhos, se não me engano, tá? Então nós temos vários cavalos que são espécimes, animais de uma mesma espécie,
convivendo conjuntamente. Então, o conceito de população é exatamente esse: conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, beleza? Convivendo num determinado ambiente, tá certo? Só que na natureza, moçada, essas espécies também não vão viver de forma isolada. A gente vai começar, num determinado momento, a estudar as interações entre todos os seres vivos de um determinado local. E aí, quando você tem interações entre espécies diferentes, as inter-relações entre espécies diferentes, nós vamos chegar num novo nível que nós chamamos de comunidade. Olha lá, tá? Então, como na comunidade você vai ter agora a interação de diferentes espécies, sejam animais ou vegetais. Nós estamos falando ainda em nível de seres vivos, tá? Mas não esqueça que nós temos animais e vegetais, beleza? Então, moçada, a comunidade, né, ao contrário do conceito social, na ecologia, a comunidade é o conjunto, a interação dos organismos de todas as espécies, né, de várias espécies convivendo, beleza? E aí chegamos no nível que é muito conhecido, muito discutido dentro da ecologia, que é o famoso ecossistema. E agora no ecossistema, perceba lá o quadrinho, nós temos, as diferentes espécies de animais, as diferentes espécies de vegetais, só que agora nós temos os fatores ambientais. Olha lá, então nós temos luminosidade, né? Consequentemente você vai ter a temperatura, você tem o relevo. Dependendo do relevo, você vai ter uma determinada vegetação, né? Essa vegetação, ela vai, que a gente está falando de vegetação, obviamente são vegetais, seres vivos, né? Mas os vegetais vão influenciar na umidade desse local, beleza? Então você perceba que agora nós temos os fatores do ambiente, os fatores físicos, né? Tá certo? Então agora nós temos o que? A interação entre os seres vivos, que na ecologia existe um nomezinho para isso, né, tá? É chamado de biocenose. Então lembra que eu falei, existem palavras específicas da ecologia que você precisa conhecer e saber o significado, né? Então agora o ecossistema é a biocenose mais os fatores ambientais, que na ecologia são chamados de biótopo, tá? Então a biocenose é a parte viva, tá certo? E o biótopo são os fatores do ambiente, os fatores físicos, tá certo? Então o ecossistema é o somatório desses dois fatores aí. Ficou claro? Olha só, você está vendo aqui nesse slide que a gente chega na biosfera. Antes da biosfera existe um outro nível que eu gostaria de comentar com vocês, que a gente estuda lá na geografia, uma parte da geografia que envolve biologia, é a fitogeografia, onde você estuda os tais dois biomas, né? E aí eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente fala de bioma, você pensa num ambiente assim enorme, com uma extensão muito grande. Legal, tudo bem, né? A gente costuma estudar, por exemplo, os biomas brasileiros. Então você tem bioma amazônico, você tem o bioma de Caatinga, você tem o bioma de Cerrado, beleza, são extensões muito grandes, né, de ambiente. Legal, só que você tem que analisar que podem existir ecossistemas pequenininhos. Eu vou te dar um exemplo que às vezes gera muito espanto, né? Se você tem um aquário na sua casa, nesse aquário você tem peixinhos de várias espécies, você tem plantinhas lá enfeitando, né, tá? Você tem oxigênio sendo difundido ali naquele ambiente, naquela água. Você tem pedras ali, né, tá? Para enfeitar. Então você criou o quê? Você criou ali um ecossistema, gente. Porque você está tendo o quê?
Você está tendo a interação entre os fatores vivos, né, e os fatores ambientais, beleza? Então o ecossistema pode ser um aquário, o ecossistema pode ser um laguinho, né? Beleza? Numa floresta amazônica, por exemplo, você tem vários ecossistemas. Então o bioma amazônico, ele comporta vários ecossistemas. Beleza? Então ficou claro os níveis de organização? Então tá bom, vamos em frente. Só um minutinho aqui, que deu uma travada. Pessoal, deu uma travadinha aqui, eu vou interromper só um pouquinho, a gente já retorna, tá bom? Desculpem, viu?